Almas queridas, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que possamos criar condições espirituais adequadas para que estas bênçãos nos alcancem. Como você observa, hoje realizo este estudo aqui de nossa residência e ao fundo a estante dos nossos livros e a foto de nossa amiga e irmã Morgana, que nesta encarnação, por 31 anos, permaneceu encarnada na condição de filha. Hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 13. Este capítulo 13 está composto de 37 versículos e todo ele, o capítulo 13, nos apresenta o célebre, famoso sermão profético em que Jesus se refere a acontecimentos que haveriam de ocorrer em relação ao planeta Terra e fazendo-se uma análise dos tempos atuais, observamos que este sermão profético já começa a se manifestar no mundo. Lerei hoje dos versículos 1 ao 13, e nas semanas próximas daremos continuidade. E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. Levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Almas queridas, inicio nossas breves reflexões concitando-as à fé, à confiança, à esperança, ao otimismo e à serenidade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier, mantenhamos-nos na postura sugerida, não por mim, mas por nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o que ele nos propõe no versículo 7. Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. E no versículo 13, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Vejamos, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. E por que assim deve acontecer? A doutrina espírita com Jesus nos esclarece e contribui poderosamente
para a nossa confiança e a nossa serenidade. Com o Espiritismo, sabemos que Deus está no comando de tudo. Com a doutrina espírita, sabemos que o Cristo e Deus, através dos seus prepostos, estão no controle e no comando de tudo. A Terra, como tudo o mais no universo, está submetida à lei do progresso. Deus marcou a sua obra com os selos da harmonia, da beleza e da perfeição. E para que esta harmonia, esta beleza e esta perfeição se realizem na vida planetária, no universo, como também em nossas vidas, precisamos submeter-nos com humildade e resignação à grande lei da transformação, ou à grande lei de destruição, que na verdade nada destrói, tudo transforma. Eternas somente as coisas que são de Deus. A matéria e o espírito, para atingirem o ideal da beleza e da perfeição, necessitam submeter-se continuamente às mudanças, às destruições que operam as nossas transformações para melhor. A matéria e o espírito, pois, estão submetidos a esta lei de mudança. A mudança, todavia, não pode ser considerada como uma desgraça, como uma tragédia. Até mesmo a desencarnação ou a morte do corpo deve ser examinada sob esta lei, a lei de destruição que objetiva a transformação. Enlouqueceríamos se eternamente permanecêssemos como somos, como estamos, no lugar em que nos encontramos, sem nenhuma perspectiva de jamais experimentarmos qualquer mudança. Isto está nos desígnios do Pai. O Cristo, formador, organizador, administrador, governador do planeta Terra, está no comando desta nau. Não somos uma nau à matroca,
entregue ao mar revolto, sem controle, sem destino, sem comando. Isto é apenas uma ilusão de ótica para aqueles que não têm olhos de ver. E em todo o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, Jesus, amoroso, amigo, interessado na nossa paz, interessado na nossa felicidade, interessado na nossa segurança, na nossa tranquilidade, vem nos advertir, preparando-nos para os acontecimentos do porvir, não para que nos tornemos ansiosos, não para que nos tornemos criaturas inquietas, preocupadas de maneira crônica. Não. Pelo contrário, ele nos previne, nos adverte, precisamente para que, cientes, informados do porvir, guardemos serenidade na alma, certos de que ele está nos amparando, nos protegendo e nos conduzindo para o melhor. Por esta razão, em relação a tudo o que é transitório, em relação a tudo o que é passageiro, precisamos guardar sempre esta certeza, pela própria condição de transitoriedade. Tudo que se refere à vida material há de passar. Somente o espírito é imortal. E imortais são os valores morais, espirituais que vamos amealhando. E por esta razão devemos atribuir às coisas materiais importância relativa. Não podemos nos distrair esquecendo-nos das coisas espirituais para focarmos toda a nossa vida nas questões efêmeras que, pela própria condição, são instáveis. E em vários versículos nós percebemos o carinho de Jesus para conosco. Vejamos o versículo 2. Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos trazer isto para as nossas vidas. Quem hoje está na ativa profissional há de se aposentar. Ao desencarnarmos, tudo que é de ordem material ficará para trás. Portanto, os templos passarão, os títulos, os cargos, a fama, a glória, o poder, a beleza plástica, até mesmo a saúde orgânica, tem um tempo certo. E não devemos nos afligir com estas mudanças que se processam em nossas vidas, são necessárias para que possamos, com a maturidade, com o tempo, com a experiência, desenvolvermos
maior interesse nas coisas do Espírito. Nos versículos 5 e 6, ele nos adverte a respeito dos falsos cristos. Nestes tempos difíceis de transição planetária, quantos oportunistas, quantos estelionatários que em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome da fé, mentem, iludem, prometem o que não podem cumprir, prometem o que sabem que não poderão cumprir. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos oportuníssimas recomendações. E uma delas consiste no seguinte: toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Estes supostos cristos e libertadores das massas não podem nos enganar, nos iludir. Vejamos suas obras, as obras nos bastidores, para que não nos deixemos encantar pelo brilho, pelo que encanta os olhos. E várias outras advertências são feitas, mas convido você para irmos para o versículo 13, onde ele diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ele nos propõe perseverança, confiança no progresso, a necessidade do crescimento pessoal, da busca da perfeição relativa. E comentando sobre esta perseverança, o sábio Emmanuel, através das mãos imortalizadas de Chico Xavier, nos escreve: aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos, para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria, que, acrescentamos nós, conquistará através da sua perseverança no bem. Versículo 7. Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Está tudo certo. Essas lutas individuais e planetárias fazem parte do nosso processo de amadurecimento psicológico e espiritual, do nosso aperfeiçoamento, para que possamos avançar na direção
da nossa destinação gloriosa, a perfeição relativa. E não nos perturbemos, porque Deus está conosco, o Cristo está conosco, a espiritualidade segue conosco, restando somente o dever de estarmos com a espiritualidade, de estarmos com Jesus, de estarmos com Deus, para que esta segurança e serenidade seja, quanto possível, um estado permanente. Que estas serenidade e segurança e fé e coragem, desdobrando e trazendo outras virtudes, sejam um estado constante em nossas vidas. Que sintamos agora e sempre as bênçãos do alto. Gratidão.